Boa noite a todos. Estamos aqui na antevéspera, né? Aqui onde eu estou, do dia que se celebra o Natal. Esse Natal quer dizer nascimento. Né? Nós deveríamos de celebrar o nascimento de Jesus Cristo a todo momento de nossas vidas, né? Mas escolher essa época, né? Principalmente a parte ocidental do mundo, né? E eu estou aqui querendo trazer uma mensagem. Eu vou ler textos bíblicos que falam sobre isso, tá bom? O primeiro deles é quando Maria, a mãe de Jesus, ela recebe o anúncio de que ela ia conceber e dar à luz um filho, sendo uma mulher virgem, sem ser tocada por ninguém. Diz aqui Lucas 1, 30 a 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Visto que nunca tive contato com varão nenhum, né? Não conheço varão. 35. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui Maria recebe o anúncio. José não está sabendo de nada disso. Mas agora, nós lemos Lucas, agora vamos ver o que fala Mateus. Mateus diz assim, Mateus começa no 18, 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, eles estavam noivos. É o noivado deles lá, o pré-casamento deles. Achou-se ter concebido do Espírito Santo, que foi o que nós lemos em Lucas. 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Porque se ele denunciasse que ela estava grávida e não estava grávida dele, isso aí ia gerar uma complicação muito grande para ela, né? Porque não era filho dele, ele não estava junto dela ainda. Ele estava casado com ela, comprometido com ela, mas intentou deixá-la secretamente. 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que bênção, né? Que bênção. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ele desconsiderou o que ele estava planejando e recebeu Maria, né, a sua mulher. E no 25 diz: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, o primeiro gerado, e pôs-lhe por nome Jesus. Ele não tocou nela até que ela tivesse Jesus. Tá bom? E
essa, o profeta Isaías tinha profetizado. Lá no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o nome de Jesus aqui, ele já diz, é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, ele é um Deus forte, né? Agora, essa promessa de Jesus antecede o nascimento de alguém que fosse fazer a repactuação com Deus, né? A reconciliação com Deus, porque o homem, por causa do pecado, foi colocado fora da presença de Deus. Isso Deus promete lá em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta, né, ou ele, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui Deus, quando ele fala com a serpente, depois ele fala com a mulher, depois ele fala com Adão, fala primeiro com a serpente, Eva e Adão. Mas quando ele fala já com a serpente, ele já promete um remidor, um redentor, um que viria para fazer a reconciliação de Deus, do homem para com Deus. E isso aí foi uma iniciativa de Deus. Foi ele que providenciou isso. Em 2 Coríntios 5,18 diz, isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Que bênção, né? Que bênção. Então, Deus, ele prometeu aqui. E em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Em Tito 2,11 diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus foi o nascimento de Jesus para nós. Né? Aos 30 anos ele começa a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus. Porque Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus e os homens empregam força para entrar nele, com a ajuda de Jesus. Então, aqui acontece assim, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Né? Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,3 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim, começa assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, os anjos falaram para Maria, falaram para José, falaram para mais outras pessoas. Mas nós começamos falando a palavra falada pelos anjos. Ela permaneceu firme, ela se manteve, ela teve o seu cumprimento, né? E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que a ouviram? Jesus começou a anunciar o reino de Deus. E agora nós que damos continuidade a esse trabalho. É uma honra, é um privilégio para nós darmos continuidade. Agora aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler 3 versículos. Que coisa interessante. O que era desde o princípio. Está em João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João fala, ouvimos ele falar, nós o vimos com os nossos olhos, né? E as nossas mãos tocaram nele, eles tocaram em Jesus. Né? 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E no 3 termina dizendo, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Então, sempre caindo aqui, né, no finalzinho. Então, eu quero agora aqui aproveitar, segurando esse celular, desejar que essas festas de fim de ano, elas sejam bastante alegres, cheias de saúde. É claro que alguns de nós temos problemas, temos dificuldades, transtornos. Nem todos estamos hoje passando, né, essas festas assim. Mas eu desejo que Deus traga um conforto ao coração daquele que está consternado, aquele que está entristecido, aquele que está abatido por alguma coisa, mas que também você que está alegre, que a sua alegria perdure, que tenhamos um 2022 abençoado, de paz, um ano que seja um ano que venha acrescentar muito às nossas vidas. Deus continue abençoando a todos. Boas festas, feliz 2022. Que as potentes mãos de Deus continuem sobre nossas vidas. Amém.